líderes, todos bem saudáveis, sendo cada vez mais estratégicos e assertivos nas suas tomadas de decisões. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Marcos Paulo Rodrigues, da Bora Desenvolver, e estamos com mais um episódio muito especial, com uma convidada muito especial, Cris. E nada mais justo, Cris, você se apresentar para a gente falar desse tema tão importante, marketing, endomarketing, vendas, e conhecer também a Mas, a agência Mas. Por favor, Cris, se apresente. Marcos, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui no seu canal, na sua mídia e poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, nosso dia a dia, mas que eu sei que vai ser muito interessante para quem está aí do outro lado. Então, muito prazer, gente. Me chamo Cristiane Pinzan, eu sou fundadora e CEO da Mas Agência. Para quem não conhece, Mas, marketing de A a Z, depois dessa eu sei que você não vai esquecer. Nós somos especialistas em marketing digital e hoje nosso principal papel é pegar a sua marca, colocar uma comunicação super interessante a ponto de atrair possíveis clientes e no final te mostrar quanto que você está ganhando com isso. Hoje a Mas é parceira da TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, e nós atuamos no Brasil inteiro. Muito bom, muito bom. Então, senhoras e senhores, prestem muita atenção nesse podcast, que com certeza esse material aqui, esse conteúdo vai te ajudar bastante, principalmente empresários, a tomarem as suas principais decisões para poder alavancar os resultados da sua empresa e também liderados, porque tem a questão do endomarketing. Será que os líderes e os liderados também estão sendo bem estratégicos ali na condução das suas atividades? Sabemos que muitos querem ser promovidos e o endomarketing faz total sentido para isso. Cris, mas eu tenho uma primeira pergunta que é a grande preocupação, na minha opinião, de muitos empresários para conduzir os próximos passos com relação ao marketing. Inteligência artificial. Começamos com tudo! Exatamente. Como que a chegada da inteligência artificial ela está ajudando vocês a melhorar a experiência do cliente ou pode ser que está atrapalhando com alguns avatares que ainda não estão bons? Passa por gentileza a sua visão sobre esse tema e como que a gente pode aproveitar ao máximo a inteligência artificial com as empresas que podem conduzir suas estratégias com vocês. Marcos, é uma excelente pergunta. Na verdade, o tema do momento. Eu acho que todo mundo tem interesse em saber mais sobre a inteligência artificial, que a princípio a gente já imagina que tem um pouco de, né, um lado meio assustador disso, está sendo muito discutido nos fóruns de marketing. Mas eu, Cris, né, em nome aí do nosso time todo, nós somos muito otimistas. A gente gosta sempre de ver o lado bom das coisas. E qual é o lado bom, então, da inteligência artificial e conectando isso com o marketing? A gente entende que a inteligência artificial, ela vai impulsionar o lado estratégico das equipes. Eu explico melhor. Hoje, a inteligência artificial, ela traz pra gente mais braços técnicos e ela traz também mais dados precisos. E com essas informações em mãos, a gente consegue ser muito mais estratégico. Então, eu sou bastante otimista com a inteligência artificial. Acho que se a gente souber usar, nós vamos ter bons ganhos. E, aliás, desafio, né? Os nossos gestores que estão aí assistindo, que ainda não estão utilizando, comecem a olhar para isso urgentemente. Porque, assim como a internet, que antes, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, a gente falava assim, ai, tal função é mobile internet. E a gente separava, assim, a internet do resto do mundo. E hoje a internet, ela ficou orgânica, né? Ela está naturalmente dentro de todo o processo. E eu imagino que, muito em breve, AI será a mesma coisa. A gente vai parar de tratar isso como AI, mas a gente vai começar a falar dela de uma forma natural, porque ela estará integrada em todos os outros processos. Fantástico, e nada mais justo do que ter uma agência de marketing especializada no assunto também, porque eu fiz alguns testes com a minha empresa para usar a inteligência artificial e tem muitos recursos, tem muitos aplicativos já até gratuitos para você ir testando, tem uma parte limitada ali, mas já dá para testar, mas nada melhor do que terceirizar essa responsabilidade para quem conhece, para quem já domina, para poder ser assertivo na tomada de decisão. Muito interessante, Cris. Porque é difícil, né? Sejamos sinceros, assim. O gestor, ele tem tantos papéis, ele carrega tantas caixinhas e aí pensar em tudo isso e mudar um pouco a forma de trabalhar, porque a AI, ela desafia essa forma de trabalhar, né? Mas se nós soubermos olhar para isso de uma forma estratégica, só tem bons ganhos, tem muitos ganhos. Então, vale mesmo a pena contar com equipes especializadas para isso. Legal, e aí já entra um tema também, uma pergunta muito importante, que é sobre isso, né? Quem vai fazer
essa estratégia? Quem que vai cuidar do marketing? Quem que vai conectar esse marketing com a inteligência artificial? Uma empresa terceirizada, uma equipe interna ou híbrido? Que essa também é uma dúvida de muitos empresários de pequeno, médio e grande porte. Meus clientes de mentoria sempre estão pensando sobre isso e a gente tenta facilitar a vida deles da melhor maneira possível. Então, Cris, na sua visão, híbrido, só uma agência ou nenhuma? Pois é Risco, né? essa. Que é o risco. Tem muita gente que está acreditando que não ter nada é a melhor solução. Eu não concordo. Nem eu. Exatamente. Eu acho essa uma pergunta difícil de responder, mas você, né, não faz perguntas fáceis. E a gente precisa muito pensar no momento que a empresa está vivendo. Mas eu sou muito a favor do híbrido e te explico por quê, tá? Independente do tamanho da empresa, gente. Eu sou muito a favor do híbrido porque você consegue conectar o melhor dos dois mundos. Muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, vamos pensar nas pequenas e médias. Montar um time inteiro interno que seja altamente especializado representa um custo que, às vezes, não tem uma conexão de percentual sustentável com aquele ROI da empresa, né? Então, vamos imaginar que o core business da empresa seja, não sei, indústria. Ela não é uma empresa que vive de marketing, ela é uma empresa, né, que, sei lá, faz implantes, por exemplo, prótese, órteses, enfim. E aí, não justifica você gastar, por exemplo, 30%, 40% do seu faturamento montando uma equipe. E aí, o que você faz? Você internaliza as funções que são fundamentais e terceiriza as funções altamente especializadas. Essas funções que complementam as ações que seu time interno está tocando. Eu acho que é importante também, como uma agência, separar esse escopo, né, para não cruzarem ali as atividades e saber o que que a minha equipe é boa e o que que eu consigo delegar para eles poderem fazer de uma maneira assertiva e o que que realmente compensa de uma maneira estratégica terceirizar para uma agência. Faz sentido? Faz muito sentido e também é muito normal, Marcos. Hoje, a gente atende, né, clientes no Brasil inteiro. E aí, meu papel é basicamente conhecer muito, estar muito próximo. Então, tem muitos clientes nossos que trabalham com 3, 4 agências. E mais equipe interna. Então, existe hoje de tudo no mercado. Mas como o marketing, e em especial o digital, né, que após a pandemia todo mundo sabe que é fundamental no negócio, é uma ciência técnica também. Então, você montar um time 100% interno é um desafio bem grande. Hoje a gente atende pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Algumas com time interno, outras sem time e outras com várias agências atuando juntas. Então, depende do seu momento. Mas pense no modelo híbrido, acho que esse é o melhor caminho. Fantástico. Também sou a favor do híbrido, com certeza. E Cris, hoje vamos falar desde o empresário que ele está começando a montar a sua estratégia de marketing do zero e também do grande empresário que já tem ali uma especialidade. Quais são as opções que eles têm para poder trabalhar com o marketing? Então vamos falar de inbound, outbound, offline. Conta um pouco para a gente quais são essas opções para a gente poder clarear ao máximo, porque são tantas opções, pessoal, que às vezes precisa de uma orientação, né? Precisa de uma clareza, seja por meio de uma reunião ou seja por meio aqui do nosso podcast, mas para que eles possam entender quais são as melhores tomadas de decisões, o que que eu posso fazer, que recurso que eu posso investir. Então, traz essa clareza para a gente, para que o empresário, desde que está começando, o que que ele pode fazer, e um empresário que já quer dar uma avançada, quer dar uma especializada a mais na área de marketing, o que que ele pode fazer? Essa também é uma pergunta muito boa. Eh, Quando a gente fala de marketing, eu vou dar um passinho para trás. Eu acho que sim, ninguém tem obrigação de saber de nada, né, gente? E apesar de ser uma palavra tão conhecida, nem sempre a gente fala sobre o que ela significa. Então, marketing é market, né, mercado, e o ING do inglês traz o conceito de ação. Então, é quase que um go to market. Marketing é um verbo. Então, o que está por trás desse verbo? O que é o cerne do marketing? É levar o teu negócio para o mercado. Então, quando a gente fala disso, aí sim a gente começa a ver o que tem então embaixo desse guarda-chuva. E aí são muitas estratégias, muitas frentes, que a gente pode dar uma resumida aqui. Eu vou falar assim, vamos começar pelo branding, né? A gente sabe que branding envolve tudo que é relacionado ao nome, à reputação daquela empresa
E muitas vezes isso é relacionado com o externo. Tem também o endomarketing, que é mais, relacionado ao interno, que é quando a gente trabalha com o marketing do colaborador, dos nossos parceiros, das pessoas que fazem parte do cenário daquela empresa. As ações offline que, né, assim, todas as empresas, até as que nasceram aí antes da pandemia, com certeza já fizeram alguma coisa, um evento, uma feira, um panfleto, né, que já foi muito forte e ainda tem muitas empresas que usam e têm resultados. E o digital, que hoje a gente fala muito dele, né, principalmente com a questão da pandemia, a gente não dá para não mencionar isso. Porque quando as empresas fecharam as portas de uma forma obrigada, assim, né, todo mundo se viu: "Meu Deus, se eu tivesse montado meu e-commerce, se eu tivesse montado meu processo de vendas online, eu não estava hoje com 0 vendas aqui". Tô falando que alguns negócios passaram por isso. En Outros aproveitaram, né, e aceleraram e tiveram muito resultado na pandemia justamente por causa disso. Exato. E muitos estão tentando montar até hoje, né. Porque o que acontece é que também é muito difícil fazer. Então cada um desses pontos que a gente falou, embaixo deles é como se a gente começasse a ramificar aqui muitas ações. Então você me perguntou assim: o que que é importante para empresário, né, o que que o empresário de médio, pequeno porte, de grande, o que que ele tem que pensar? O de grande porte, ele já tem talvez um pouco mais de recursos para ele conseguir transitar um pouquinho por essas áreas, né. No branding ter uma boa assessoria de imprensa, por exemplo, no digital ter uma boa agência de inbound, né, e por aí vai. E o que tá ali no meio do caminho, ele já precisa controlar melhor. Poxa, onde que eu invisto meu dinheiro, né? Onde que eu pego aqui esse recurso que eu tenho e coloco naquilo que vai me dar mais retorno? E aí eu te digo, é, olhe para o teu modelo de negócios. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Mas, relembrando o case da pandemia, digital hoje não é mais algo excepcional, ele é fundamental. Quando a gente fala de digital, fica parecendo que a gente está excluindo as ações offline. Mas existem muitas ações offline com baixo custo, que você pode colocar no seu mapa de atividades. E aí você investe um pouco mais de recurso para montar seu ambiente digital. E se acontece uma outra situação em que você precisa, sei lá, mudar a sua estratégia, ou o mundo te obriga a mudar, você vai estar despreparado de novo. São testes, né. Eu acho que é muito válido conhecer todas as opções que tem dentro do marketing para você testar o que faz mais sentido. Porque de repente o digital para algumas empresas pode não fazer tanto sentido, como para outras empresas faz muito sentido e precisa acelerar. Então acho que nada mais justo do que conhecer esse leque de oportunidades para que você possa entender onde que mais se encaixa dentro da sua operação. Mas se não fizer o teste não vai dar certo, né. Então para isso que existem as agências, justamente para facilitar o seu entendimento, facilitar as tomadas de decisões e claro, com base nos testes virão os dados e os resultados, e aí a gente acerta acerta o time ali, no que estiver dando mais resultado. Faz sentido, Cris? Faz muito. E você falando me veio um insight. Eu acho que uma forma da gente ajudar quem tá nos ouvindo agora e nos assistindo pensa assim, o que que você vende, né? E quem é o teu principal cliente? Aquele cliente que representa o seu maior percentual de faturamento. É nesse, né, nesse nicho onde você precisa potencializar, principalmente. E aí você começa a pensar qual é a jornada de consumo, é um termo de marketing, mas é simples de explicar. Quais são os pontos que essa pessoa transita, caminha, até ela tomar uma decisão de compra pelo seu negócio. Se você identificar que 50, 60% desses pontos são de digital, começa agora, né? Ou acelere o que você já está fazendo. Mas se não, você pode ter outras estratégias que provavelmente te trarão mais resultado em curto espaço de tempo. E aí, com essa verba que você vai ter ali, você começa a investir numa segunda estratégia, por exemplo. Muito bom, fantástico. E sabemos também que o marketing ele está vinculado à autoridade, credibilidade, é um conjunto, né? É um 360 que o cliente sempre vai estar fazendo um funil de vendas com ele, né? Você vai estar concorrendo o tempo inteiro com outros concorrentes, vai afunilando até o cliente resolver bater o martelo na tomada de decisão. Essa autoridade e credibilidade, na minha opinião, também envolve muito o líder com o endomarketing e o líder não esquecendo que ele é o responsável por
toda a motivação da equipe, de várias equipes ao mesmo tempo. Como que você enxerga que o endomarketing ele é importante e estratégico dentro das empresas? E na sua visão, gostaria de fazer uma pergunta: será que os líderes estão esquecendo do tema endomarketing? Será que eles estão esquecendo de um bom cenário de trabalho, de uma boa mesa, uma boa cadeira, um exercício de dress code com as equipes? Traz um pouco dessa reflexão, por favor. Sabe que comecei minha carreira no endomarketing, Marcos? É, você me fez lembrar aqui, nossa, gente, muitos anos de prática aí no endomarketing. E sim, com certeza estão esquecendo. Com certeza. Fica a dica, presta atenção, vamos lá. Porque o que a gente vê, né, gente? Hoje tudo é baseado muito em custo. O empresário, e a gente sabe muito bem a dor, não é fácil. Às vezes, se, né, quem tá vendo a gente pudesse fazer tudo, faria, na verdade, mas tem que escolher um pouco aonde atuar. Mas não esqueça do teu time. Não esqueça do teu time. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é a forma mais fácil de explicar o que eu penso a respeito do endomarketing e talvez a forma mais prática também de você aí entender o porquê que você tá perdendo dinheiro. E muito. Então, olha só o que aconteceu. Do lado do nosso escritório, tem um restaurante que eu almoço quase todos os dias, né? Meu bate-cartão ali. E aí, você vai ficando amigo das pessoas, mas assim, nesse dia, inclusive, a menina que estava no caixa, no final, eu nunca nem a tinha visto. Me parece até uma colaboradora bem nova, assim. E quando eu fui pagar a conta, eu não sei porque ela olhou pra mim e começou aquela conversinha, sabe, de colaboradora, aquela conversinha de corredor, só que com o cliente. E ela falou assim: Olha, de sexta-feira você sabia que é ainda mais caro? Mas eu não tinha reclamado do preço, porque eu já almoço lá todo dia. Você sabia que de sexta-feira é ainda mais caro? Aí eu dei corda. Falei, é mesmo? Que absurdo! Porque ela falou com aquela cara de crítica, né? Nossa, mas que absurdo! Como assim? Me explique isso. Ela falou, você acredita? De sexta-feira é muito mais caro. Não, não dá, não dá. De segunda a quinta já é. E olha que eu tô falando isso e nem pago pra almoçar. Meu Deus, aquilo doeu tanto em mim. Aquilo doeu tanto em mim, doeu tanto em mim. Eu não consigo esquecer esse exemplo, porque eu saí de lá fazendo a seguinte reflexão, né? O quão diferente poderia ter sido a comunicação daquela colaboradora caso ela tivesse passado por um processo de endomarketing, onde ela compreendesse o objetivo da empresa em praticar um preço diferente nas sextas-feiras. Porque eu tenho certeza que nenhum empresário está de sacanagem com ninguém, né? Se isso foi feito, é porque é estratégico. E, vou dar um exemplo, eu não sei, tá, qual é a estratégia do restaurante, mas se ela tivesse um processo interno de falar assim, olha, pessoal, de sexta-feira nosso preço é mais alto no buffet, porque a gente nota que teve, né, uma redução muito grande na quantidade de clientes. E a gente precisa equalizar o faturamento para a gente conseguir manter o salário de vocês, para a gente conseguir pagar aqui os benefícios de vocês. Mas olha, ajudem aqui. Como é que a gente poderia driblar essa situação? Como que vocês sugerem a gente driblar? E aí poderiam vir iniciativas muito diferentes. Essa colaboradora podia ter gastado o tempo dela falando assim para mim: Você que é nossa cliente, vem almoçar aqui de sexta-feira, por que você não vem de sexta? Aí eu, por que essa pergunta? Ela, olha, você não vem de sexta, mas se você vier 3 sextas-feiras seguidas, eu te dou a quarta. E dá para jogar um cross-sell ainda, dá para fazer várias estratégias, né, que envolve já vendas, marketing e graças ao treinamento que ela está tendo. Então eu também percebo muito que os líderes, eles estão esquecendo, exemplo fantástico que você deu, porque eu também enxergo isso com várias empresas, eles estão esquecendo que existe o papel da liderança de desenvolver um liderado e também de encantar esse liderado constantemente. No estudo de campo que eu fiz dentro e fora dos parques da Disney, eles fortalecem muito questões de processo, cultura, segurança e cenário. Encantamento tem que ser impecável. E eu já vi algumas empresas que poderiam ter uma bela sala de reunião e a mesa da sala de reunião está quebrada, a luz está piscando, ou seja, está num cenário bem complexo. Eu já trabalhei numa empresa que, infelizmente, eu não tinha, primeiro, não tinha sala, e as salas que tinham estavam bem desorganizadas. E eu, como venho do mundo germânico, uma empresa impecável,
Quando eu mudei de empresa e tomei esse choque de realidade, eu fiquei com vergonha de chamar os fornecedores e clientes para reunião dentro da empresa. Então eu falava assim: "Olha, tem um hotel atrás na rua de trás, vai para lá", e eu combinava com um garçom: "Ó, vai chegar um cliente meu ou um fornecedor, quando ele chegar, você senta aqui, traz um cafezinho pra gente, já deixa na minha conta", assim, tudo certinho, para eu poder encantar fora da empresa, porque a empresa não investia no próprio encantamento, no próprio endomarketing da equipe também. E falando de grana, pessoal, sim, perde muito dinheiro. Porque o fornecedor está enxergando, um cliente está enxergando e a concorrência está agressiva. Com certeza eles vão olhar para quem está encantando mais. E principalmente, o funcionário também enxerga isso. Porque ele pode ir para outra empresa e entender que a outra empresa está encantando muito mais. Faz sentido, Cris? Faz muito sentido e eu acho também que é legal a gente ressaltar que o modelo de gestão, né, como um todo, e aí você pode falar muito melhor do que eu, mas na pele eu sinto que a gente hoje tem uma relação diferente com o time, né. Então aquela relação top-down, aquela relação comando e controle, acabou, né, gente. E por mais que às vezes seja até mais fácil liderar dessa forma antiga, o desafio nosso como líder é realmente entender que o nosso time é realmente um time, né. Que tem aqui a relação precisa ter uma balança, e que essa balança precisa ser boa para os 2 lados, né. Então quando a gente consegue, engajar as pessoas nesse sentido, e o endomarketing faz muito esse papel, quer dizer, o endomarketing é o que faz esse papel, né. As ações de endomarketing faz esse papel. Então isso muda tudo, muda o jogo. Completamente, porque não adianta você montar uma excelente estratégia, isso também acontece muito. Monta-se uma excelente estratégia de marketing, conseguem excelentes leads, lead qualificado, o lead vai lá na hora de fechar o pedido, fecha o pedido, só que quando ele vai viver a experiência, que é a jornada do cliente, que envolve 100% do endomarketing, ele começa a ver falhas que até então, até abrir a porteira da venda ali, não foram apresentadas e ele começa a sentir depois. E infelizmente acaba sendo grave, porque essa experiência eu acabei de cancelar um super contrato com uma empresa devido a isso. Então, na hora da venda, foi lá, fez uma excelente vendas, fechamos um contrato. Na experiência que eu tive, comecei a acumular um erro atrás do outro que eu estava percebendo. Eu falei, gente, obrigado por tudo, mas vocês não estão entregando o que vocês estão vendendo. E aí entra a questão da liderança. O líder, ele tem uma visão clara de vender mais, e é importante que venda mais, mas se ele não sustentar essa operação, esse encantamento, vai perder. Uhum. E você fala muito sobre o treinamento de encantamento, né, do cliente. Eu, assim, hoje entendo que isso faz toda a diferença. Tem uma pesquisa que nós estamos olhando esse ano agora para de marketing, que mostra que dentro de 5 anos, o custo de aquisição de clientes vai quase dobrar. O que que eu quero dizer com isso, né? Eu tô falando de marketing digital aqui, custo de aquisição é o valor que a gente literalmente paga para trazer um seguidor a se tornar um lead, né, um possível cliente. E por que isso, né? Porque o ambiente digital é a menina dos olhos de toda e qualquer empresa, da pequena à gigante. Então, esse leilão, né, ou seja, a quantidade de gente que investe ali para aparecer, aumenta. Com isso, aumenta a concorrência. Então, nos fóruns de marketing está sendo muito discutido a questão da retenção, né? E nós estamos olhando para isso, como que nós podemos ajudar as empresas a reter, porque a gente vai gerar o lead, a gente vai fazer o processo do encantamento, da abertura do funil, esse lead vai chamar teu time interno, sua área de vendas, por exemplo, e aí vai começar o trabalho. Depois que ele fecha um contrato, vai ser atendido pela sua operação. Se nessa operação ele não se sentir satisfeito, ele vai cancelar com você. O mercado tá cheio de gente trabalhando. E esse cancelamento vai te custar mais caro do que você pode imaginar. Porque é um cliente que sai, que não volta, que vai falar mal de você, que vai denegrir tua imagem. E você vai ter que ir de novo lá pagar pelo custo de aquisição para repor aquele que saiu e para ainda bater a tua meta de vendas do ano. Então, olhar para a retenção desde já é extremamente importante. Retenção envolve endomarketing, envolve o teu treinamento de encantamento do cliente,
e outras ações, né, que a gente poderia ficar um podcast inteiro só Com falando sobre certeza, a isso. importância de um CS, que é o Customer Success, Customer Experience, para cuidar dessa jornada e ter a certeza de que pelo menos o básico bem feito está sendo feito. Eu falo que o combinado nunca sai caro com ninguém, né? Então, você vai combinar com o fornecedor, você vai combinar com o funcionário, você vai combinar com o cliente. A partir do momento que essa expectativa ela é alinhada e ela é cumprida, ok, tá maravilhoso, né? Foi exatamente o que você fez a promessa dentro da venda que você está entregando, e você pode agregar valor com algumas coisas a mais, mas o combinado foi feito, isso é o mais importante. E o que eu percebo muitas vezes é que existe a promessa, mas acabam esquecendo de entregar com carinho o que foi combinado, não fazendo muitas vezes nem o básico bem feito. E aí acaba sendo muito grave e muitos líderes acabam não entendendo por que isso acontece, né? Então é importante dar uma atenção especial para essa sua jornada do cliente. Escuta o seu cliente reclamando, ele é um consultor gratuito na sua vida, né? Ele vai falar tudo e mais um pouco e com um pouquinho de emoção envolvida, mas se você puder escutar com muito carinho tudo que ele te fala, com certeza é uma bela de uma consultoria. E eu falo pra você mesmo, né, que assim, a gente precisa cada dia mais aprender a executar aquilo que a gente é muito bom e contratar outras pessoas que fazem aquilo que nós não sabemos fazer. E acho que entendendo que o endomarketing, que o digital e que diversas outras ações de marketing são relevantes aí para o seu negócio, vai lá e contrata a agência, vai lá e contrata a consultoria, vai lá e contrata outras ações, outros profissionais que sejam necessários para fazer isso acontecer. Com certeza. E eu vou jogar um pouquinho de responsabilidade agora nos liderados. Você que é um analista ou um coordenador querendo ser um gerente, por exemplo, é importante lembrar que a responsabilidade não é só do líder, né, de conduzir toda essa estratégia. Você tem um papel muito importante na empresa. Esses dias um cliente, ele ficou chateado porque ele não passou no processo seletivo. Eu fiz 10 perguntas básicas sobre a área comercial para saber se ele sabia, ele não sabia. Tirou nota 2 nessas 10 perguntas básicas. Falei, tá vendo? Será que você estudou o suficiente? Será que você encantou o suficiente? Deixa eu ver o seu currículo. Fizemos uma sessão de análise de currículo e eu mudei o currículo dele da água para o vinho que nem ele acreditava. Então, às vezes, você não está sendo promovido, você não está tendo o resultado que você quer, por quê? Porque está faltando estratégia sua como liderado também, de poder fazer um excelente currículo, colocar um dress code bacana, estudar muito. Eu vejo muito funcionário jogando, terceirizando uma responsabilidade para a empresa. Se a empresa não me der esse treinamento, eu não vou estudar. Simples assim. Não vou mais obter conhecimento porque eu não tenho dinheiro. Será que vai ferir tanto assim o seu caixa, um bom conhecimento e o ROI, né? Quanto de retorno você pode ter por esse conhecimento que você está investindo para justamente se tornar um destaque perante os seus colegas concorrentes que estão buscando grandes vagas no mercado, assim como você está. Então, jogo essa responsabilidade também para os liderados, que o endomarketing não é só um papel da empresa, não é só um papel do líder, mas sim também de você, do seu colega, como é que está a sua baia de trabalho, como é que está o seu cenário, como é que está o seu cenário da sua casa no home office. Será que está encantador esse cenário? Isso vale muito para que você possa refletir e para que você também possa ser cada vez mais estratégico. Por isso que eu falo, aproveite a estratégia para que você possa tomar a decisão da melhor maneira possível. Certo, Cris? É ser empreendedor da sua própria vida, da sua própria carreira. E eu gosto muito desse conceito de intraempreendedorismo. Acho que eu poderia, talvez até, né? Porque quando comecei a Mas, isso não era tão normal também no mercado. Mas hoje eu vejo as empresas dando muita oportunidade para os próprios colaboradores se tornarem sócios. Sócios, né? Eu não tô nem falando de gestor, de diretor, eu tô falando de sócio. Então, realmente tem um mercado muito grande de oportunidades. Acho que se seguir esse teu conselho, seja um intraempreendedor na tua própria empresa, que você está trabalhando nesse momento, né? Acredita naquilo também, porque todo mundo precisa de pessoas boas, né? Então, você ser um bom profissional, com certeza, é o melhor que você pode fazer pela tua própria carreira, pela tua própria vida. E aqui a gente não está falando, normalmente as pessoas falam, ah, mas eu não vou vestir a camisa porque eu não ganho para isso, né? Mas a gente não está falando de você vestir a camisa e você não ganhar por isso. Na verdade, a gente está falando de você dar o seu melhor. É isso, dentro dos seus limites. Você poder se vestir bem, você se comunicar bem,
você poder estudar para ser cada vez mais estratégico e assertivo na sua tomada de decisão, você encantar um colega, você evitar um conflito, buscar a paz ao invés da guerra. Então são muitas estratégias que essa estratégia vai fazer com que você se destaque perante os demais para poder crescer dentro da sua empresa ou, se for o caso, crescer em outras empresas também. Então fica como muita reflexão, porque eu acho que é justo, né, a gente falar da responsabilidade do líder, mas também o liderado tem muita responsabilidade aí, porque afinal de contas uma equipe, né, é um time lutando ali diariamente pelo mesmo propósito, para atender bem o cliente, para poder ofertar o melhor produto ou o melhor serviço. Então acho que vale muito essa reflexão para trabalhar sempre em união com as equipes e não desunião, né? Que da mesma forma que essa funcionária do restaurante ela acabou detratando a empresa, outros funcionários podem estar fazendo isso também, e aí vira uma energia tóxica, acaba gerando um desgaste geral na empresa. Exato. Seja o dono, né, da sua carreira. Seja o dono do seu crescimento. Eu acho que esse conceito de autorresponsabilidade, que com certeza o pioneiro não foi Paulo Vieira, mas referencia o Paulo Vieira, porque ele bate muito nessa tecla, e já vi alguns vídeos dele falando sobre isso. Esse conceito de autorresponsabilidade, ele serve para o ser humano, né? Para o indivíduo, independente da posição em que ele está. Porque ser e estar são coisas completamente diferentes, né. Então quando a gente é dono da nossa vida, do nosso destino, das nossas atitudes, a gente pode um dia estar dono de uma empresa, de uma equipe, de um projeto. Então, isso é realmente o conceito de autorresponsabilidade que muda tudo. Você não é uma vítima do que estão fazendo com você, mas você é o autor daquilo que você quer buscar para você. Fantástico. E eu vou dar 2 dicas de ouro aqui para quem está assistindo esse podcast, que o primeiro é conhecer Philip Kotler. Philip Kotler, ele é um grande autor de livros de marketing, e no livro Marketing 4.0, ele fala o seguinte, que você só vai vender de 2 formas daqui para frente. Ou dentro de uma comunidade, então nós vemos grandes influenciadores, e o Marcelo Politi é um grande amigo também, influenciador de donos de restaurantes. Ele consegue reunir 250 donos de restaurantes, coloca no mastermind, ou seja, todos concorrentes, mas com vontade e muita vontade de aprender. Olha só que interessante. E o Philip Kotler, ele fala muito isso. Ou vende dentro de uma comunidade, ou vende de uma maneira muito personalizada. E a segunda dica de ouro é o famoso livro A Estratégia do Oceano Azul, onde ele fala que nós temos um oceano vermelho, que a competitividade é muito agressiva, onde se bobear se ainda negativa o preço para poder vender alguma coisa para o seu cliente. Em compensação, tem o oceano azul, que é muito mais estratégico, é muito mais rentável e está numa maré super tranquila. Então fica a dica desses 2 livros para vocês lerem, e espero que tenha muito resultado com eles também. Muito bom. Cris, eu tenho uma outra dúvida aqui, eu acho que é uma dúvida de muitos empresários de pequenas empresas e de médias empresas também, mas que estão fora da capital. E ele quer se destacar. Então vamos colocar aqui um terapeuta, por exemplo, ou uma empresa de pequeno porte, uma clínica de estética. Será que o digital ele acaba sendo uma vantagem muito mais competitiva para essa pessoa, porque os concorrentes não estão usando, talvez? Inbound marketing, ele desafia a geografia. O que que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho da tua cidade, importa muito mais, o conceito da pirâmide de Chat Holmes, por exemplo. Tem um livro que se chama The Ultimate Sales Machine. Dentro desse livro, Chat Holmes explica essa pirâmide, que são os níveis de consciência. E ele mostra que somente 3% das pessoas estão num momento de compra. Então é só 3% das pessoas que sabem: "Olha, eu preciso de um copo de água para minha casa". Os outros 97% é o que o inbound trabalha. Quanto será que essa pessoa tem que investir? Como que ela calcula o retorno do investimento, sobre o investimento? É fácil, não é? Como é que a gente pode dar uma clareada nisso? Porque eu percebo que tem muita gente que quer investir, mas alguma coisa não dá certo. E a pessoa tenta e apanha, tenta e apanha. Será que está faltando uma configuração mais correta para essa pessoa? Será que tem concorrentes muito mais agressivos
que ela na questão de investimento, e por mais que ela coloque dinheiro, acaba não dando certo? Ou será que é uma outra coisa que eu não estou enxergando aqui? Qual que é a sua visão sobre isso? O tenta e apanha acontece muito. Até com quem já dá muito certo. Tem um momento que apanha. O mercado muda muito, né? E sazonalidades também interferem. Mas eu acho que a melhor forma do empresário baixar um pouco assim, essa resistência com investimentos em marketing é entender que ele vai ganhar dinheiro com isso. Ponto. Você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, Cris, eu já tô tentando e não consigo, né? Será que eu contratei então uma equipe errada? Será que as minhas configurações estão erradas? Será que a minha estratégia está errada? Aí sim, isso realmente precisa ser revisto. Mas provavelmente tem alguém do mesmo segmento que você que tá ganhando muito dinheiro com marketing. E por que você não tá? Né? Essa pergunta que eu acho que é relevante da gente fazer. E aí, em relação a como que a gente olha para uma boa estratégia, eu acho que a melhor forma de eu responder isso é, de novo, considerar um funil, mas agora é um funil de meta. Vou falar assim, vai, é um funil de metas. Então, como que é isso, né? Inclusive na Masa, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente vai atender um novo cliente, ele chega com as suas dores, com a sua história, ele chega com seus problemas anteriores. Qual que é o primeiro passo? É a gente estudar de fato aquele produto, a gente entender quem são as pessoas que compram esse produto, a gente entender o que essas pessoas que compram esse produto geralmente pesquisam, geralmente fazem, quais redes elas geralmente acessam. A gente às vezes vai até mais fundo em entender quais horários essas pessoas acessam. Quando você entende o que você vende e para quem você vende, fica muito mais fácil você criar um desejo nessas pessoas. E eu não tô falando de internet ainda, tá? Eu tô falando que se eu vendo algo e não consigo explicar para você de uma forma que te gere desejo de consumo, você nunca vai ser meu cliente. Mas se eu vendo algo e eu consigo explicar para você de uma forma que você fala, eu preciso disso, os 97% lá da pirâmide. Aí você vai falar, deixa eu entender melhor. Então, basicamente, o que a gente faz hoje, né? A gente desenha um funil de metas. E nesse funil de metas, a gente coloca ali qual é a expectativa de retorno do nosso cliente. Então, ele vai dizer: olha, eu espero que o digital represente 40% do meu faturamento, 50% do meu faturamento. Um exemplo. Quanto que isso é em números? Ah, isso representa X mil reais ou X milhões de reais. Qual é o seu ticket médio? Ah, o meu ticket médio é tanto. Então, você está dizendo que para a gente adquirir, para a gente chegar neste nível de faturamento, com este valor médio de serviço, a gente tem que ter X clientes? Sim. Show. Vamos pesquisar quanto que custa para adquirir seu cliente. E aí a gente usa aquelas pesquisas que eu acabei de comentar. Baseado nisso, existe um número que não é exato, mas que dá um bom norte de quanto que custa adquirir um cliente no seu modelo de negócios. Alguns clientes já têm esse número porque já fazem marketing. Então, a gente usa o histórico. E aí, a gente calcula qual é a verba que a gente precisa para gerar um resultado igual ou similar àquele que nós colocamos no funil. Por que eu falo similar? Porque não é uma ciência exata. Tem mês que vai dar muito certo, tem mês que vai dar médio, tem mês que vai dar ruim. É igual fazer um pitch de vendas, né? Você faz exatamente o mesmo pitch para um lead qualificado e dá muito certo e vendeu. Você faz exatamente o mesmo lead para um mesmo perfil de lead e por acaso não vendeu. Exato. Mas a boa notícia é que quem faz isso de forma consistente e principalmente utilizando inbound marketing, colhe, sem dúvida nenhuma, resultados a longo prazo. Cris, tem uma pergunta que todo empresário, principalmente quem está começando a investir em marketing, ele tem e ele sempre acaba sendo muito resistente às respostas que dão para ele. Porque ele, vou botar aqui 5.000 reais por mês, ok. Quanto tempo eu vou começar a ter retorno? Então, quando algumas pessoas falam, ó, tem que tracionar a máquina para testar de uns 3 meses a 6 meses, eu já escutei resposta até de um ano. Olha, em um ano eu não te prometo nada, só depois de um ano que a gente vai começar. Bate uma resistência muito forte.
né? Porque o cara faz os cálculos, ele não vê o retorno, ele começa a ficar preocupado. Existe um tempo, uma receita para isso ou não tem? Depende muito da costura do trabalho que o marketing, pessoal, é um trabalho muito cirúrgico, né? Tem muitas estratégias envolvidas ali. Mas eu queria escutar de você com relação a esse retorno, esse tempo. Sim, se a gente for olhar para uma média de mercado, isso depende se você hoje não faz nada ou se você está começando. Aí tem um tempo mais ou menos estimado. E depende se você já tem algo que esteja acontecendo. Quando você fala de um ano, né? Você comentou, tem gente que não promete resultado antes de um ano. Acontece muito. Esses casos, geralmente, é porque a empresa não tem comunicação. Então, imagina que para você hoje ter um bom resultado em marketing, você tem que cumprir mais ou menos 4 critérios. É assim que a gente divide na MAS. Eu entendo que cada um no mercado pode fazer de uma forma diferente da minha, mas a forma que a gente divide passa por 4 steps, né? A primeira é você ter um bom conteúdo. Afinal, quem é que vai comprar de você, né? Se chegar lá no seu site, ou se chegar na tua loja física, ou se chegar no teu Instagram e não ver alguma coisa que agrade. E aí eu não tô falando só de digital, de novo, tá? Porque se for uma loja física, o mínimo que você espera é ter um ambiente agradável, uma boa comunicação na fachada, um ambiente limpo. Então, tudo é comunicação. E quando a gente tá falando de digital, é um site, é uma landing page, é uma rede social bem feita, é um blog otimizado para Google e por aí vai. Então, você tem que ter uma boa comunicação. Se você consegue explicar para as pessoas o que você faz, aí sim você tem maior probabilidade de gerar leads, que é a bolinha 2, vai? O nosso step 2. Gerar lead pode acontecer também se você tem uma comunicação mais ou menos, mas provavelmente seu CAC vai ser mais alto, que é o custo de aquisição de cliente. E aí, quando você tem um volume ali de leads, você começa a olhar para a terceira bolinha, que é, poxa, eu preciso então contratar 10 pessoas aqui no comercial para ficar respondendo essas 1000 mensagens que chegam pra gente, né? Assim, dessas 1000 converte 10%? É um número até bom, inclusive. É um trabalhão, concorda comigo? Então, no marketing existe qualificação. Existem filtros que a gente coloca como a bolinha 3 aqui dos steps, mas que pode acontecer em qualquer uma dessas etapas. Só para a gente ter uma linha de raciocínio. E aí, esses filtros, eles ajudam a pessoa a separar qual cliente está interessado em cirurgias de mama, qual cliente está interessado em abdominoplastia, qual cliente está interessado em rinoplastia, certo? Estou dando um exemplo de uma clínica de cirurgias aqui. Se eu sei que esses clientes estão interessados em prótese mamária, cirurgias de peito, eu vou falar para eles sobre o quê? Sobre abdominoplastia? Não, né? A gente vai falar sobre aquilo que ele quer ouvir. Com isso acontecendo, a tecnologia atua. E aí que é o pulo do gato. A gente já não depende mais de uma pessoa lembrar dos 1000 clientes que tem aqui, possivelmente interessados. Mas sim é a tecnologia que está aqui falando oi para a pessoa, chamando ela pelo nome e mandando mais informações a respeito daquilo que ela tem interesse em saber. E aí, né, a gente aumenta demais a probabilidade de venda. A pessoa, quando chama a equipe comercial, já tem aquelas primeiras perguntas do namoro respondidas e já tá quase pronta para casar. E aí a equipe comercial vai lá e marca a data do casamento. Fantástico. O que você está me dizendo, e também concordo, é que o marketing não anda sozinho. Então, eu vejo muitos líderes também acabando não fechando alguns pedidos, porque ele esquece de treinar a equipe comercial dele. E aí ele joga 100% da responsabilidade numa agência de marketing e começa a culpar os leads que não estão chegando tão qualificados. Mas será que o lead que não está qualificado, ou será que a equipe comercial não está sabendo fazer um pitch bem feito, não está sabendo fazer um processo de vendas dentro desse funil também de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais assertiva? Faz sentido, Cris? Não adianta a gente ter o marketing e só o marketing, né? Existe uma equipe comercial que tem que estar muito preparada, e eu estou fazendo estudo de campo em várias empresas. Eu tenho percebido que a equipe comercial acha que está preparada, mas está muito longe de estar preparada. E eu estou ficando assustado com esse estudo, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e realmente eu vejo
muita falha mesmo em questões básicas comerciais. E aí fica muito mais fácil de culpar, terceirizar uma responsabilidade, fica cômodo terceirizar uma responsabilidade para a equipe de marketing. No meu treinamento de vendas, Cris, eu forço muito isso. Falo assim, ó, você tem toda a oportunidade de fazer uma estratégia de inbound sales, por exemplo, só que não se apegue a isso. Mas se você não tiver uma equipe comercial, se você não tiver uma estrutura, uma boa estratégia comercial, você vai culpar o marketing e achar que você está certo ainda. Não faz o mínimo sentido. E aí Concorda? nunca vai ter resultado, né? Porque tá só achando culpado, tem que achar como resolver. Marcos, você acabou de me dar um insumo aqui pra minha quarta bolinha, que faltou pra fechar o ciclo, que eu falei 4 e falei só 3, né, gente? Mas a quarta bolinha é isso. O quarto step é esse. Vendas. Assim, você ficou assustado com seus estudos. O que a gente tem que olhar é não para aquilo que a gente gostaria que fosse verdade, mas sim para aquilo que é a verdade. Mas no final do dia todos somos vendedores, mas quem tem técnica de venda são poucos. Então, a gente na massa, inclusive é uma novidade isso, a gente começou a operacionalizar um pouco mais a área de vendas dos nossos clientes. E aí, conectando realmente todas essas frentes. E quando a gente faz isso junto com o marketing, tem um grande poder, né? Não à toa, algumas empresas muito grandes, como eu falei no começo, a gente é parceiro da TOTUS. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Olha, é brasileira, né? Que orgulho pra gente. E nós somos homologados na TOTUS. Nós somos a agência parceira da TOTUS para implementar na área de saúde do Brasil, né? Hoje, a maior base da nossa carteira de clientes é na área da saúde. E ali dentro, a gente usa muitas ferramentas de tecnologia. Essas ferramentas, elas são divididas em marketing, vendas e WhatsApp, que são as que a gente mais implementa hoje. Então, quando a gente tem ali o inbound sales funcionando muito bem e a gente consegue conectar isso com as ferramentas de marketing, vou falar um CRM, e só que isso ancorado com estratégia, a gente faz cada coisa. Exemplo, a gente consegue fazer campanhas de resgate de vendas com todos os clientes, vamos supor, fechando o mês de março, né? Primeiro trimestre do ano, tchau, tchau, né? E aí a gente tem ali, sei lá, alguns leads que a gente falou, comercial atendeu, o marketing prospectou, jogou no funil, comercial fez reunião ou apresentou proposta, mas aquele cliente não comprou. A gente pode lançar uma campanha de fechamento de trimestre e o marketing cria a comunicação, né? A área de vendas pode demandar isso, enfim, e a área de marketing cria essa comunicação e conecta com a tecnologia para fazer isso de forma automática. E a gente simplesmente vai fazer com que o RD CRM, por exemplo, trabalhe ali pegando todos os contatos dos últimos 3 meses que receberam uma proposta, mas que não fecharam uma proposta e recebam uma condição especial de fechamento dentro dessa semana, por exemplo. Então, isso é muito poderoso quando a gente consegue conectar, treinando também, passa muito também, né, por uma questão de educação, mas quando a gente consegue conectar essas 4 etapas, a coisa fica muito linda, né? E principalmente quando o time comercial tá pronto e com técnica, porque vender não é simples, e tem esse preparo, essa bagagem, muda o jogo. Eu percebo muito isso. Muitas pessoas que muitas empresas, elas estão deixando muito dinheiro na mesa. Estão deixando muito dinheiro embora. Por quê? Porque a pessoa recebe o lead e não trata esse lead de uma maneira estratégica. Ela não joga um upsell depois de uma compra, ou não joga um cross-sell. Uma sugestão. Não sabe talvez nem o que seja isso, né? E aí acaba falhando. Eu percebo muita, e nesse estudo de campo eu estou visitando empresas que, por exemplo, já fui em ótica. A pessoa tem uma mesa de vendedor, ela está lá para vender, né? E ela também não sabe alguns conceitos básicos. É triste para o empreendedor ouvir isso, né? Eu não queria ser o dono dessa clínica nesse momento. Eu vou colocar para vocês, líderes, refletirem bastante, porque a prática está mostrando que está faltando muita estratégia. É o que você me falou num café que a gente tomou aí um tempo atrás. Você falou, Cris, tudo que o empresário está vivendo hoje é resultado das ações que ele praticou de 30 a 90 dias atrás.
E quando você me falou isso, você trouxe para mim o conceito da autorresponsabilidade novamente, né? Então, sim, o que você tá vivendo agora, o que eu tô vivendo agora, é o resultado do que a gente veio plantando, né? Então, se você tá bem agora, se o seu faturamento tá bom agora, se o seu marketing tá bom agora, parabéns. Ele é resultado do seu trabalho anterior. E o que você tá fazendo agora para você colher os frutos dos próximos 90 dias? Perfeito, perfeito. Acaba sendo um ponto de reflexão também, porque querendo ou não, dentro desses 30, 90 dias, envolve a sua ação como líder e também como liderado para colher os melhores resultados, seja em marketing, vendas, pós-vendas, implantação e operação da sua empresa. Então, realmente faz total sentido. Se a gente não fluir com esses 30, 90 dias de uma maneira estratégica, vai bater no comodismo e aí, com certeza, as empresas podem, infelizmente, ter alguns resultados nada bons, porque também a estratégia não foi boa. Simples assim. Muito bom. Cris, uma última pergunta aqui Já? para a gente. Tempo voa, isso está muito bom. Sobre CMO. Tem gente que não sabe o que é isso. E qual é a importância do CMO? Esse rapaz, né, essa função, ou essa moça, né, que está no cargo, ele tem que se preocupar só com o marketing, ele já se preocupa com vendas também, ele faz uma conexão entre os dois. Explica um pouquinho sobre a importância de ter um cargo desse dentro de uma empresa. Vamos pro conceito, né? CMO, Chief Marketing Officer. Então, teoricamente, o nome cuida de marketing. Eu acho interessante esse conceito, porque dentro das empresas, o que o CMO faz é exatamente a ponte entre as duas áreas, marketing e vendas. Por que será que, então, as maiores empresas do mundo criaram esse cargo? Talvez porque elas já entendam o quanto é importante as duas áreas andarem para o mesmo lado, sem guerra. E também é muito normal nas empresas ter essa guerra, né? O marketing ali meio que contra, inclusive enquanto agência também, a gente nota isso, porque, eu não bati minha venda não bati a minha meta de vendas, mas porque o marketing mandou lead ruim. Será, né? E aí, quando você tem o CMO, ele é o responsável por fazer essa ponte. Então, o poder, eu acho que o maior poder é realmente que o CMO, ele entende um pouco de marketing, um pouco de vendas, ou entende muito dos dois, né? E ele consegue entender que bater a meta de vendas da empresa passa pelas estratégias de marketing. Gente, se tiver uma coisa para vocês levarem de hoje, levem isso. Marketing é um parceiro do seu negócio. Como que você explica o fato de nós termos hoje 2 clientes do mesmo segmento? Um com ROI de 1.500% e outro com ROI de 150%. Como que a gente consegue explicar uma coisa dessas? Porque aqui os dois não têm o mesmo resultado. E com muitas análises que a gente faz, a gente percebe que é o tanto que você realmente acredita naquilo faz uma diferença muito grande. Porque o dono da empresa, o presidente, mas o administrador, ou o CMO, ou o gerente comercial, ou o gerente de marketing, que entende que aquele processo é importante, ele investe não só dinheiro, mas muito mais tempo, ele investe atenção e ele permite com que a equipe dele trabalhe. Já o outro que está com medo, pensa em retrair, segurar, né? Ele tem medo de soltar o dinheiro, aquilo não dá retorno, ele não confia. Então ele retrai, ele freia e consequentemente freia toda a equipe. Então o CMO, ele é fundamental, porque ele traz essa visão. Se a sua empresa não consegue ter um CMO, né, nesse momento, pense em como que você, no seu papel, ou como que o seu gerente comercial, ou como que o seu gerente de marketing, na sua estrutura aí como que essa pessoa pode conectar melhor a sua área de vendas e marketing. Esse que é o grande poder, né, dessa função. E parabéns, Cris, porque eu vejo que o seu papel é de conscientizar ao máximo esses líderes que podem estar muito resistentes
e impedindo o seu próprio resultado, impedindo o seu próprio crescimento, né. Então, a partir do momento que existem pessoas especializadas no assunto, né, são especialistas, podendo orientar, tirar as dúvidas, educar, claro que o líder ele vai ter uma consciência melhor, naturalmente vai ter uma segurança melhor para poder confiar e tomar as melhores decisões. Muito bom. Cris, eu quero que você conte para quem está assistindo a gente, como é que a MAS pode ajudar essas pessoas hoje? Bom, gente, quer encontrar a Mas, digita aí, né? MAZ, marketing de A a Z, Mas agência. No Instagram é mas.agência e nosso site, nosso LinkedIn, Mas Agência. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua, viu? Falando o que você achou desse podcast e também com a sua dúvida, o seu caso específico para a gente poder conversar. Como que nós podemos te ajudar? 3 formas. Número 1, a gente pode te ajudar implantando coisas muito grandes que você esteja precisando nesse momento. Exemplo, tecnologias. Eu preciso ter mais dados, eu preciso saber melhor o que meu investimento está retornando para mim. Existem tecnologias e nós somos homologados na TOTUS e temos um time especializado a fazer isso. Número 2, além de implementar, podemos criar a sua estratégia e passar com o teu time interno para que ele toque isso, se você tiver um bom time interno, né? E com tempo, né? Porque os times internos também estão por aqui de coisa para fazer. E número 3 é a gente sim ser consultivo, mensal, recorrente, onde a gente implementa, cria e executa. Então nós temos essas 3 frentes hoje, tanto em marketing quanto em vendas, que é a nossa grande novidade. Então, é só chamar a gente, não tem custo nenhum para a gente fazer uma primeira consultoria para você. Nosso trabalho precisa, né, começar entendendo o teu momento, então você já tem um grande ganho aí num primeiro papo com a gente e é 100% gratuito. Vou ficar muito feliz de saber que você veio aqui das mídias do nosso amigo para falar conosco. Perfeito. E acreditem e confiem, com certeza vai ajudar muito vocês, porque eu conheço a Cris, eu tiro o chapéu para a competência, para o profissionalismo dela, e é muito bonito ver o quanto que ela está dedicada aos clientes, dedicada à equipe, dedicada à marca da empresa, dedicada ao crescimento da empresa, e ela faz um trabalho muito bacana. Eu sou testemunha aqui, estou dando um depoimento do tanto que eu gosto do profissionalismo da Cris. Cris, muito obrigado por ter aceito este convite aqui, de estar com a gente no podcast da Bora Desenvolver. Espero poder ajudar muito os meus clientes, ajudar muitas pessoas que estão assistindo esse podcast e que vocês, por meio da Massa Agência, possam ter muitos resultados na sua estratégia, nas suas tomadas de decisões e contando com a Bora Desenvolver também, para que a gente possa te auxiliar e orientar da melhor forma. Mais uma vez, muito obrigado, Cris. Para vocês, até a próxima. Tchau. Valeu, obrigada!